Brizola era um homem honrado e um homem realmente dedicado ao bem-estar do povo, ao interesse público, ao serviço público, ao interesse público. O Jango era deputado estadual e o Brizola também. E eram muito íntimos do Getúlio. Né? O Getúlio foi padrinho de casamento do Brizola. Ele foi o único político brasileiro que teve coragem até hoje, eu estou falando do ano que nós estamos, de investir contra as máquinas de votar que nós usamos aqui, que são chamadas urnas eletrônicas. Ele foi o único que teve coragem de denunciar essas máquinas como inseguras. Ele foi, veja só, o único político brasileiro a ser eleito governador por 2 estados diferentes em eleição direta. Primeiro, em 1959, lá no Rio Grande do Sul. E depois, aqui no Rio de Janeiro, em 1982 e 1990, quando ele ocupou este Palácio da Guanabara. Gente, na primeira metade dos anos 60 do século passado, ele desempenhou um papel, eu diria, decisivo naquele momento histórico da política brasileira. Primeiro, em 1961, quando foi o grande líder da resistência democrática, a tentativa golpista de impedir a posse do vice-presidente eleito João Goulart, por sinal, seu cunhado. E depois, nos meses e anos seguintes, quando ele foi a voz, vamos dizer, mais radical em defesa das chamadas reformas de base, abortadas pelo golpe militar de 1964. Os 90 anos de nascimento de Leonel Moura Brizola é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Leonel Brizola era um político envolvente. Foi um administrador honesto, era um homem simples. No Rio de Janeiro nunca morou em palácio. Morava aqui na esquina da Xavier da Silveira, em Copacabana, num apartamento que pertencia à sua mulher, Dona Neuza. Leonel Brizola foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre. Veio para o Rio, onde foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, voltou para ser governador do Rio Grande do Sul e depois do exílio foi 2 vezes governador do Rio. Leonel de Moura Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 1922, no vilarejo de Cruzinha, hoje interior de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Filho dos camponeses José Brizola e Oniva de Moura, foi o caçula de 5 filhos. Quando Brizola tinha 1 ano, seu pai foi assassinado ao voltar para casa, depois de participar da Revolução de 23. A mãe cuidou da educação dos 5 filhos, todos alfabetizados por ela. Vamos quebrar a resistência das elites para poder distribuir mais a renda, porque eles vão sentir vergonha, entendeu? Desses rios poluídos, de uma população sem saneamento, né? Está ali mergulhada na pobreza. Vão dizer que é malícia minha, não é? Eu fiz o que devia fazer. Agora, essas elites que vão passar aqui nos seus carros de luxo vão sentir vergonha. A meu lado, Saturnino Braga, enfim, um querido político brasileiro, foi prefeito do Rio, senador, é um prazer. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Ainda. Olha aqui, Brizola, fale um pouco ali dessa personalidade, enfim, da importância desse nome na política brasileira. É bom, eu gosto de falar do Brizola, sabe? Porque o Brizola era fascinante, quer dizer, era uma personalidade. Sedutor, né? Tinha um fascínio todo especial. E, quer dizer, aquele líder político absolutamente competente, capaz,
mas que tinha, além das características normais de uma liderança política, que são aquela sensibilidade política, o faro, não é? A capacidade de compreender as coisas. Ele tinha uma energia, sabe? Uma impulsividade, era um vulcão ali, sabe? Contido. O historiador Daniel Arão Reis Filho estuda especialmente a história das esquerdas brasileiras e a história das revoluções socialistas. Daniel, você que estuda muito a história contemporânea no Brasil, o que ele fazia exatamente no Rio Grande do Sul? O Brizola, tendo nascido em 1922, né, ele era de uma família pobre, teve muitas dificuldades para fazer seus estudos e entrou na faculdade com 23 anos, na faculdade de engenharia. Ele fez colégio público sempre, fez supletivo, né? E com 23 anos ele entrou na faculdade de engenharia e começou, então, a fazer política na faculdade de engenharia, faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí ele logo se candidatou a deputado estadual pelo PTB. O PTB apareceu como essa alternativa, né? Que não era nem uma força tradicional conservadora, nem era uma força de esquerda identificada com o comunismo. Então, o Brizola aderiu a esse projeto trabalhista. Oswaldo Maneschi é um dos autores do livro Leonel Brizola, A Legalidade e Outros Pensamentos Conclusivos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho, Maneschi? Na paz. Ótimo. E como é que começou o chamego dele pela política? Ele era uma pessoa muito... gostava de falar, participar dos discursos, ia regimentar a gente. Inclusive, o dia ele estava fazendo um discurso lá no Rio Grande do Sul mesmo, numa desses eventos, né? E o Getúlio estava presente. Aí o Getúlio viu o Brizola lá e disse, pô, mas esse guri é bom, hein? Vamos botar esse guri na chapa. E ele se elegeu deputado estadual pelo Rio Grande do Sul em 1946, na redemocratização, né? Em 1946 ele se elegeu deputado estadual, ainda estudante de engenharia. Foi assim que ele entrou na política, pelas mãos, de certa forma, do velho Getúlio Vargas. Do próprio Getúlio Vargas, que achou que ele tinha futuro na política. Batizado como Itagiba, Brizola adotou o nome de Leonel em homenagem a Leonel Rocha, líder gaúcho da Revolução de 1923. Ele tinha essa característica do líder gaúcho. O pessoal dizia é um perfeito caudilho, né? E era mesmo, mas aquilo era natural dele, né? Bom, e também descendia de uma linhagem política muito interessante, uma linhagem política brasileira eminentemente gaúcha, que eram os positivistas. Ele dizia que o livro de cabeceira dele era do Júlio de Castilho. Ah, interessante. Júlio de Castilho, Borges Medeiros, Getúlio Vargas, Leonel Brizola. O positivismo é uma corrente filosófica que defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. E Brizola foi a vida inteira muito vinculado a Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas dá um tiro do coração em 54, né, em cima da crise de 54, né, o Brizola já era deputado, né, ele foi uma das pessoas que lá no Rio Grande do Sul se ergueu contra aquele episódio da morte do Getúlio, né? Qual é a trajetória dele, de deputado estadual do Rio Grande do Sul até governador do Rio Grande do Sul? Aí ele vai ter uma carreira, né, de parlamentar muito exitosa, né? Ele tenta também ser eleito prefeito de Porto Alegre, né? Mas ele vai se eleger mesmo em 58, governador do Rio Grande do Sul. Brizola foi eleito governador gaúcho com mais de 55% dos votos. Criou a Caixa Econômica Estadual e adquiriu o controle acionário do Banco do Rio Grande do Sul. No setor de educação, construiu 5.902 escolas primárias, 278 escolas técnicas e 131 ginásios e escolas normais. Nesse mandato, de 58 a 62, que foi um mandato muito polêmico, né?
porque ele estimulou muito o então movimento dos sem terra, né? Os germes do atual movimento dos sem terra foram lançados, né, no Rio Grande do Sul. Né? Havia um movimento de trabalhadores que lutavam pela reforma agrária e o Brizola acolheu esse movimento, estimulou esse movimento e isso o fez uma figura nacionalmente respeitada do ponto de vista dos movimentos populares e odiada pelas forças conservadoras no Brasil. No Rio Grande do Sul, os sem terra se uniram reivindicando glebas e o governo, democraticamente, foi ao encontro do problema. O problema dos agricultores sem terra não podia continuar ignorado. E a criação do Instituto Gaúcho de Reforma Agrária foi o primeiro passo no sentido de uma solução imediata e plausível. Um outro aspecto também desse governo do Brizola no Rio Grande do Sul foi a ênfase que ele deu na educação, que depois seria retomada aqui no Rio de Janeiro nos anos 80 e 90. E o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, é uma coisa interessante pelo seguinte, ele tinha duas coisas que entravavam, impediam o desenvolvimento do povo gaúcho. A questão da energia e a questão das telecomunicações. Pois é. E o que o Brizola faz, governador do Rio Grande do Sul, na década de 50, e antes, por exemplo, do Fidel Castro se tornar pró-soviético, lá em Cuba, depois da Revolução Cubana. O Brizola, porque atravancava o impedimento dos gaúchos, ele encampa a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Ele sustentou que essas empresas já tinham tido muito mais lucro no Brasil do que aquele dinheiro que elas tinham investido. Então, que o país não precisava pagar nada para elas, porque elas já tinham tirado todo o investimento delas e muito mais. Né? Então, ele, como a justiça, no entanto, obrigou, ele fez uma simbólica expropriação por um cruzeiro. Então, o Brizola já se tornou meio inimigo número 1 dos prós-americanos, dos prós-Estados Unidos. Então, o Brizola, governador, já parte para isso. E o pior de tudo, os militares que tentaram derrubar Getúlio em 54, tentaram impedir a posse do Juscelino em 55, em 61 eles dão um golpe de Estado para tentar impedir a posse do vice-presidente constitucional eleito, que naquela época as eleições eram separadas, tentam impedir, vetam a posse do presidente João Goulart, na época vice-presidente, que estava numa viagem oficial à China. Em 1961, Brizola lidera a campanha da legalidade, movimento popular de resistência contra as forças golpistas militares que tentavam impedir a posse do vice-presidente João Goulart em virtude da renúncia de Jânio Quadros. O que foi a cadeia da legalidade de 61? Foi começou com a Rádio Guaíba, defendendo Brizola, fazendo preleções pela Rádio Guaíba, convocando o povo do Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul escutou Brizola naquele momento, e paulatinamente outras rádios em outros estados foram fazendo rede com a Rádio Guaíba e montou-se o que se chamou a cadeia da legalidade. Brizola derrotou o golpe de Estado que já estava na rua para impedir a posse do presidente João Goulart. Anselmo, nós estamos no CIEP Tancredo Neves. Foi o primeiro que o Brizola construiu, de uma série inacreditável. Ele foi fiel aos sonhos de infância dele, dessa criança pobre, que não teve tanto acesso à educação dele querer que os outros brasileiros tivessem. E é uma ideia super generosa, né? Mas, Vera, por falar em Tancredo, eu fiquei pensando a respeito do Brizola em 3 si.
O primeiro é em 61 mesmo, ali quando os militares não queriam dar posse ao Jango, que era o vice-presidente eleito, e o Brizola, lá no Sul, governador do Sul, resolve aquele negócio da cadeia da legalidade, distribuiu arma para todo mundo, e dizendo, vamos para Brasília, vamos fechar o Congresso, vamos para Brasília. E aí entrou o Tancredo, e a turma não deixa disso, e entrou com aquela solução parlamentarista, né? O meu primeiro sim é esse, né? Se ele tivesse ido para Brasília, o que ia acontecer, né? O segundo é 3 anos depois, em 64, porque ele também queria reagir ao golpe militar, e o Jango, não, pelo amor de Deus, não faz isso e tal. Então, se ele tivesse reagido. E o terceiro é mais recente, é a primeira eleição direta, em 89, porque o segundo turno foi entre o Collor e o Lula, mas podia ter sido entre o Collor e Brizola. O Brizola quase que foi para o segundo turno. Ele disse que ele parou de fumar nesse momento, porque ele achou que o negócio foi tão barra pesada que ele chegou a parar de fumar. Ah, é? É. O Brizola é governador até 62. 62. Em seguida, Aí você vai ter aqui no Brasil, em 62, houve eleições parlamentares para renovar o Congresso Nacional. E o Brizola aí estava encerrando o mandato dele de governador e poderia tranquilamente ser eleito senador ou deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Mas ele fez um lance ousado na época. Ele veio disputar como deputado federal pelo PTB aqui no Rio de Janeiro. E fez uma votação, Anselmo, que até hoje nem o Tiririca em São Paulo conseguiu. Ele fez 1/3 dos votos. De cada 3 eleitores da antiga Guanabara, né, que já era Guanabara, um votou no Brizola. Ele queria se tornar um político nacional. Ele tinha dado um passo importantíssimo nesse sentido, liderando a luta contra o golpe de Estado de 61. Então, agora era a hora de consolidar essa projeção nacional. O Brizola apareceu, então, como um grande líder das esquerdas brasileiras nessa eleição. Ocorreram 2 golpes em 64. O primeiro golpe foi um golpe típico latino-americano. Algumas forças civis apoiando um movimento militar que surgiu lá em Minas Gerais e que realmente, seus aspectos exteriores, era realmente o que nós conhecemos da história da América Latina. Agora, no curso daquele golpe, houve o outro, deu-se o outro, por dentro. Este foi o que ficou e acabou expelindo todos os personagens civis e militares que participaram do primeiro. Brizola, como muitas outras lideranças, né, previram a possibilidade do golpe, né, e falavam nisso, falavam nessa possibilidade. Mas quando o golpe veio, de maneira ainda hoje muito pouco explicada, a meu ver, houve um desmoronamento das forças de esquerda. Elas não resistiram ao golpe. E o golpe acabou se tornando vitorioso em 64. O Brizola queria resistir. Em 64, ele incentivou muito o Jango e vários chefes militares a resistirem. Brizola tentou organizar uma resistência ao golpe de 64, que depois o presidente João Goulart, conhecido como Jango. Jango preferiu não ouvir os conselhos de Brizola, que desejava a luta armada, e preferiu sair do Brasil, se exilando no Uruguai. O Jango percebeu que era um enfrentamento inútil, que seria um derramamento de sangue inútil, porque as forças adversárias eram muito maiores e até internacionalmente. Naquele momento estava no auge da Guerra Fria. A CIA estava aqui. A CIA estava aqui e não ia se repetir uma Cuba num país desse tamanho, então, com essa riqueza. Então era uma guerra para arrasar o país. Mas o Brizola, com aquela impulsividade dele, ele queria. Eu digo, e se o Brizola, se o Jango
cedesse a liderança ao Brizola e houvesse um enfrentamento, eu acho que esse país tinha passado por uma desgraça. Né? Com o golpe de 1964, Brizola teve seus direitos políticos cassados e foi se exilar no Uruguai. Em 1977, foi expulso do Uruguai a pedido da ditadura brasileira e acabou sendo deportado para os Estados Unidos. No ano seguinte, foi para Portugal. No primeiro ato institucional, que foi editado em 9 de abril, estavam lá as figuras de Brizola, de Prestes, João Goulart, né? Os principais líderes das esquerdas, todos excluídos da vida política. O Brizola rompeu com o Jango em função da não resistência de 64, quando ambos foram para o exílio. Eles passaram 10 anos sem se falar, sendo cunhados. Então o Brizola só se reatou com o Jango uns 2 anos, um pouco antes da morte do Jango. Eles se reataram, ainda no exílio e lá no exterior. Em 1979, com a anistia brasileira, Brizola voltou ao Brasil, retornou à política e, depois de perder a sigla do PTB na Justiça, fundou o PDT, Partido Democrático Trabalhista. O fato é que ele se elege governador do Rio uma vez e se reelegeu depois. Né? Como foi a primeira eleição do Brizola? É uma coisa boa para a gente resgatar. Assim. O PDT estava recém-formado, era o ano de 1981. Era um partido não muito conhecido. Nada, novíssimo, sem tradição. Claro. Mas é importante a gente ver porque naquele mesmo ano, na eleição de governador de 1982, é importante que se diga que foi a primeira depois da ditadura militar, que a ditadura tirou a presidencial, depois tirou dos governadores, depois tirou dos senadores, inventou os biônicos. Então foi... E a primeira de governador foi exatamente a de 1982. Brizola se candidata a governador do Rio de Janeiro, sai com 0%, não tinha nada por cento. Era a Sandra Cavalcante, que era que estava despontando nas pesquisas como uma grande... A Sandra chegou a ter 43. Grande favorita, etc. e tal. E Brizola se elege governador do Rio de Janeiro por conta de toda essa vida, essa história. Eu achei um momento ali interessante, que é também como a primeira eleição direta também, era o retorno do Brizola aos microfones, né? Onde ele também era muito especialmente... Ele nasceu para aquilo, né? E Brizola é uma pessoa fundamental e importante nesse período pós-democratização, na minha opinião, porque você vê, logo em seguida veio o movimento das diretas, nós estamos falando de 82, e nós tivemos em 84 o movimento das diretas. E Brizola, governador do Rio de Janeiro, jogou todo o peso do governo do Rio de Janeiro no comício das diretas, foi o grande comício patrocinado, com apoio total, integral, porque nos outros estados não teve o apoio que teve aqui no Rio de Janeiro. E ele faz aquele comício da Candelária, da direta, com 1 milhão de pessoas. Essa imposição da consciência nacional vai influir incisivamente nos rumos da vida nacional. Enquanto não houver eleições diretas, nós lutaremos. Em 1989, 5 anos depois da campanha das diretas já, Brizola se candidata a presidente, ficando em terceiro lugar e perdendo para Lula a chance de disputar com Collor a presidência da República. Se o Brizola vencesse aquela eleição, possivelmente o Brasil também era capaz de ter começado esse processo digamos, de distribuição de renda e de melhoria da qualidade de vida popular mais cedo, né? Agora, tudo isso são né? São. Ele tinha um grande sonho, que era o de mudar o Brasil, e ele morreu pensando em mudar o Brasil. Ele sempre olhou para diante. É um homem que faz falta.